E eu começaria hoje contando uma história bastante conhecida a todas nós. É aquele momento em que Pilatos está com Jesus, e aí eles tentam fazer então uma pegadinha com os judeus e chamam Barrabás para que eles escolhessem entre Jesus e Barrabás. A cinematografia que a gente tem de Barrabás sempre coloca ele como um ladrão qualquer, que está ali como se fosse um ser humano insignificante, que as pessoas escolhem em detrimento de Jesus, Barrabás. Mas Barrabás era um homem preocupado com seu povo, que tinha uma visão histórica da sua população, que se sentia oprimido com a invasão de Roma e que tinha o desejo de libertar seu povo. Barrabás ele estava muito mais para um Che Guevara do que para um ladrão de galinhas. Barrabás estava muito mais para um Lenin, da Revolução de 1917 na Rússia, do que para um ser humano qualquer que tinha cometido crimes banais, que não tinha como objetivo, na verdade, provocar justiça social na Judéia daquela época. As pessoas estavam muito preocupadas porque se prometia que viria um Messias que libertaria Israel. Aquele povo suportou milênios de muita angústia, destruição, escravidão, tanto na Babilônia como no Egito, com a única promessa de que um dia, Deus enviaria um Messias. 16 profetas fizeram esse povo aguentar angústia. Até mesmo no período intertestamentário, quando houve um silêncio da profecia, aquele povo suportou pela promessa de que um dia viria o homem que libertaria Israel. Ainda então não como o Estado conhecido como hoje, mas o povo judeu. Então, na época em que Barrabás estava tentando fazer uma libertação política de Israel, no caso da Judéia, em que ele tentava fazer com que Roma deixasse aquele povo que estava invadido, humilhado, aviltado, veio também um homem que tinha uma tarefa diferente. Enquanto que a visão de Barrabás era circunstancial ao tempo histórico no qual ele se inseria, e é uma bela visão de alguém que quer justiça, que luta por um mundo melhor, e que anseia para que seu povo tenha igualdade, e sempre todos os movimentos políticos que têm essa perspectiva são bem-vindos, porque são da mente humana que procura justiça. Ao mesmo tempo vinha aquele homem que era esperado como o Messias, e que se permitia para alguns a promessa de que ele fosse muito grandioso, e que ele viesse talvez naquela descrição que a gente tem do Evangelho, no início do Velho Testamento, de Jeová, que é o Senhor dos Exércitos, numa tradução que, na verdade, não representa exatamente o potencial de Deus, porque a tradução mais correta é Senhor das Estrelas, o que significaria dizer do universo todo. Exército é muito pequeno diante das estrelas todas que compõem o universo, mas a visão de um Deus belicoso era típico de um povo que vivia em guerra. Ninguém queria um Deus frágil, ninguém queria um Deus fraco. Alguma visão de um Deus muito amoroso não era muito bem-vinda. Portanto, quando Jesus chega com toda a sua doçura, ele imediatamente não é percebido pela maioria dos judeus que estava esperando que chegasse um ser em sua carruagem, com seus exércitos, matando todos os romanos e libertando a Judéia, historicamente, da invasão romana. Naquele momento estava um homem que tinha uma visão histórica do povo judeu, e um homem que tinha uma visão completamente universalista de toda a raça humana. Um que tinha a intenção digna e decente de libertar e de gerar igualdade no seu povo. E um que queria dizer que o seu povo era todos. Que queria pregar que não era um contra os outros. Que não era aquela visão infantil que muitos de nós têm, que a gente chama no campo das ciências políticas de maniqueísmo. O maniqueísmo é a tendência que a gente tem de dividir o mundo infantilmente entre bons e maus. Essa visão ela é reforçada durante a nossa infância a partir de um conjunto de ideias maniqueístas que até hoje alimenta a nossa vida. Por exemplo, He-Man contra Esqueleto, os Thundercats contra Mun-Ra, Pipiu contra Frajola. Toda a nossa infância é trabalhada no mundo maniqueísta. Só que o mundo é muito mais dinâmico, tanto que agora a gente vê que o Batman luta contra o Superman, numa crise psicológica profunda. O mundo é mais complexo do que a gente pode imaginar e não existe assim o preto e o branco, existe uma variedade de possibilidades de percepção. E enquanto que o objetivo lúcido de Barrabás era uma libertação histórica, e sempre é muito justo, porque esse é um trabalho e tarefa humana, e nós temos responsabilidade sobre o nosso tempo histórico, a proposta do Evangelho era não enxergar o outro como inimigo. Hoje de manhã nós estávamos num evento e emocionado, muitos de nós que estão aqui, de estar ouvindo o neto de Mahatma Gandhi, em que ele contava as histórias com o avô. E lembrar que Mahatma Gandhi, como poucos, compreendeu o cristianismo sem ser cristão, no sentido de ser alguém que
era um adepto de alguma das perspectivas do cristianismo. E exatamente nessa perspectiva, quando ele chega na Índia e tem o seu povo escravizado praticamente pelos ingleses, ele percebe que a luta política ou a luta armada não geraria a liberdade que as pessoas ansiavam. Certamente que esse movimento geraria uma luta fratricida muito profunda que não traria para as pessoas os benefícios que elas esperavam. É nessa perspectiva que, diante do fato de que ele não viu o outro como inimigo, ele gerou um efeito psicológico incompreensível para os ingleses. Porque para que eu mate alguém, eu tenho que ter justificativa. Para que eu mate alguém, eu tenho que olhar aquela pessoa como inimigo. Quando você está em treinamento no exército, você está em treinamento para reforçar o seu símbolo de pátria, o hino, a bandeira, para reforçar uma identidade de nação e para encarar qualquer outro que tente agredir essa identidade como um inimigo a ser combatido ou até mesmo morto, sendo visto não como um assassino, mas como um herói. Mas a fala do Evangelho, ela tem o objetivo de nós transcendermos essas divisões tão bem, digamos assim, anunciada na belíssima e poética música Imagine, de John Lennon. Imagine um mundo sem fronteiras, um mundo sem religiões, um mundo em que essas divisões perdem sentido, porque todos nós nos vemos como fazendo parte do projeto humano. É nesse sentido que Mahatma Gandhi diz a seu povo que não olhe o inglês como inimigo. E quando o exército estava da frente daquele povo para matar aquelas pessoas, e olhava naqueles olhos e não via mais ódio, não via mais pedras nas mãos, não via mais reação violenta que estimulava no próprio exército inglês uma contra-reação violenta, alimentando o autoconceito de que ali era o inimigo a ser morto, as pessoas eram assassinadas e quem estava atrás de quem acabava de cair com um tiro continuava olhando com misericórdia para os soldados ingleses. Isso mexeu com o paradigma dos ingleses, do que seria inimigo, do conceito de inimigo, de um modo tal que os soldados paravam de atirar. Mas eles estavam sob ordem, os comandantes diziam atirem, eles não conseguiam porque eles estavam impedidos por um olhar que emanava compaixão. Porque quando olha-se com ódio, você reverbera em mim o ódio que eu posso então reverberar em você, numa troca em que todos saem perdendo. Ele queria acabar porque era a ideia clássica de quando um não quer, dois não brigas, mas não apenas do ponto de vista de um indivíduo contra o outro, mas de uma nação contra a outra. E aí os soldados ingleses paravam de atirar e alguns queriam abandonar. Quando abandonava, o coronel dizia, mate esse que é um desertor. E de repente aquele homem que foi para a Índia matar os inimigos, estava matando o irmão que acabava de deserdar, enfim, surtou o exército. Porque desestruturou a percepção do outro visto como inimigo. E simplesmente, sem uma única bala, pela primeira vez na história, uma nação se liberta de outra. O que marca a biografia deste homem como um pacifista. E a luta não para por aí, porque continua durante toda a história, que termina com a divisão do que hoje é o Paquistão e a Índia, porque na época de Mahatma Gandhi era um único país, onde havia um conjunto enorme de muçulmanos e um conjunto enorme de hindus. E ele ia para ambos os templos para pregar o conceito de fraternidade e de igualdade. Mas a nossa visão de mundo ela é maniqueísta. Ela tem uma tendência de divisão muito clara, em que nós afirmamos as nossas teses a partir da negativa da tese do outro. E eu tive uma experiência muito interessante num desses cultos ecumênicos que a gente faz de formatura. Eu acho que aqui em Brasília deve ter também, né? Uma turma se forma, e aí para não fazer uma missa, um culto, uma reunião espírita e tal, eles juntam todo mundo no lugar para fazer o culto ecumênico. E num desses muitos cultos ecumênicos eu fui chamado para representar a doutrina espírita, e quando eu cheguei, eu vi a moça do cerimonial, no centro de convenções da cidade, muito angustiada, porque um dos representantes religiosos estava fazendo assim, no prospecto do que ia acontecer durante a noite, e eu percebi que ele estava incomodado, porque quando eu abri, eu vi que eu seria o último a falar. E aí eu percebi que, na verdade, o incômodo dele era o espírita ser o último a falar. E aí a moça do cerimonial foi subir em um auditório bem maior que esse. Sandra, eu queria te pedir um negócio, eu estou tão constrangida. Você já sei, ele quer falar no final. Ela fez, você é médio? Eu disse, não. Deu para perceber pela angústia dele. E aí, tem algum problema? Não, de jeito nenhum. Mas o problema não é esse, não é que ele quer falar no final. Não, qual é? É que ele, no final, ele vai destruir você e o espiritismo. E aí? Eu disse, bom, e aí eu falo no meio, né? É, você fala no meio, tá bom. Então tá. Aí eu fiquei assim, Paulo, bom, eu não sou espírito de luz,
eu não sou evoluído, se ele atacar a doutrina pelo amor que eu tenho por ela e por tudo que ela representa na minha vida, eu vou defender e vai ser terrível. Porque é um culto ecumênico, que as pessoas estão aqui se reunindo para poder comemorar, num momento de toda aquela celebração que é cheia de escovinhas e maquiagens e roupa, um momento para Deus. Aquele um momentozinho para lembrar do autor da vida. Né? Eu pensei, eu preciso de um argumento em que eu consiga inviabilizar o ataque dele. Então é o seguinte, eu mandei um WhatsApp para a galera lá em cima, ó, manda aí um... Hashtag me protege, me ajuda, que o negócio está pesando, que eu quero fazer uma coisa mais tranquila. Aí eu comecei a falar, né? Que maravilha nós estarmos juntos aqui, porque representa a demonstração da maturidade de estarmos juntos, porque a maturidade tem algumas características. Depois de um tempo, nós percebemos que nós não somos tão melhores que os outros e a maturidade nos dá uma capacidade de enxergar o outro como irmão. E estarmos aqui juntos, isso é uma prova disso. Diferentemente da imaturidade. A imaturidade é caracterizada por uma fragilidade no autoconceito de si e do que se acredita. Portanto, pessoas imaturas elas têm uma tendência não de afirmar o que elas acreditam, mas de atacar quem pensa diferente delas. Por exemplo, um jovem ainda incipiente na sua formação de personalidade, que gosta muito de heavy metal, por exemplo, ele odeia quem gosta de música baiana. Uma pessoa que gosta, por exemplo, de esporte radical, detesta quem gosta de jogo de computador. Então, nessa fase da vida, a gente muito mais ataca quem faz diferente da gente do que afirma o que a gente acredita. Mas isso é coisa comum da imaturidade, e aqui todos somos maduros. De modo que quando o indivíduo foi falar, se ele atacasse a doutrina espírita, ele iria se categorizar como imaturo. E quando eu vi, ele estava muito vermelho. Ele estava com muito ódio, ele falou assim, segurando no púlpito assim, como quem, eu vou matar este cara, né? Mas, na verdade, eu entendo que um dia ele vai perceber e vai ter uma surpresa impressionante. Quando ele chegar do outro lado e me encontrar. Quem imagina? Ele acha que vai estar só ele e os que são como ele, quando na verdade a mensagem do Evangelho, ela é para todos. Ela é indistintiva e ela alcança todos os corações, apesar de respeitar nossas diferenças de percepções. A grande questão que nos é colocada hoje no país é de que modo e de qual é a grande bandeira que eu tenho que levar adiante. Existem os projetos temporais, que são muito mais de homens do que de nação, lamentavelmente. E isso não é uma realidade somente do Brasil. De um modo geral, na maioria dos países, o panorama político ainda é dominado muito mais pelo ego do que pelo desejo de servir. É muito mais uma tentativa de servir-se do que de servir. Por isso, Emmanuel, numa belíssima mensagem do seu livro Pão Nosso, nos pergunta: por que viver apostando tanto e segurando a bandeira de homens e mulheres falíveis no campo da política, quando nós temos uma bandeira do Evangelho que congrega os corações? Às vezes eu tenho visto, por exemplo, o comportamento nas redes sociais de alguns queridos amigos e familiares, e irmãos, e eu fico me perguntando, muitos espíritas, por exemplo, e um deles eu perguntei, eu queria que você postasse com a mesma veemência, com a mesma velocidade, com a mesma frequência, a defesa do que você acredita no campo da política, que você fizesse isso com relação ao Evangelho. Será que você conseguiria postar 5 ou 15 vezes por dia uma mensagem do Evangelho? Será que seria capaz de postar 15 ou 5 vezes por dia um trecho de uma mensagem dos Salmos, dos Provérbios? Porque você coloca isso uma vez na semana. Eu acho que é depois que vem da reunião espírita, tu vem inspirada e coloca assim um trechozinho. Porque as pessoas vivem num ataque profundo, numa visão de que o mundo é dividido entre quem pensa como eu, logo é bom, é inteligente, e quem pensa diferente de mim, logo é idiota, incapaz e do mal. É uma visão tão simplista, tão resumida, que deixa de perceber toda a dinâmica do que passa por trás do comportamento humano. Durante a eleição americana, enquanto na primeira eleição de Barack Obama com o senador republicano John McCain, foi feito um experimento muito interessante em que colocaram 200 pessoas para assistir um debate entre os dois candidatos. Essas pessoas todas estavam utilizando um capacete de pósitron que fazia uma leitura neurológica enquanto o debate se desenrolava. Aqui tinham 100 eleitores do Partido Democrata e 100 eleitores do Partido Republicano.
O que acontecia quando o candidato democrata, à época, Barack Obama, falava, é que os eleitores do Partido Democrata tinham um hiperestímulo dos lóbulos frontais e da amígdala cerebral, resposta emotiva, e uma inibição da ação do córtex, que tem a resposta da racionalidade. Acontecia o contrário com os eleitores do Partido Republicano ao ver Barack Obama falar. O córtex, que é racional, era hiperestimulado e as amígdalas e os lóbulos desestimulados. O que significava dizer o seguinte, traduzindo, é que quando o candidato fala, eu só vejo virtude. E quando o candidato que eu não gosto fala, eu só vejo defeito. É uma eleição neuroquímica. Eu já votei. Só que é uma votação imatura, porque eu faço... É mais ou menos como paixão. A gente entende isso quando a gente dá o exemplo da paixão. Paixão é um estado de leseira psicológica que dura de 7 meses a 2 anos, em que você fica completamente achando que aquela pessoa é o máximo, só vê virtude, fica encantado, tudo no mundo é mais leve, você aguenta o trânsito de Brasília tranquilo, porque está pensando na pessoa, fica ouvindo a música que você encontrou com ela, mas passa, porque se não passasse, você morria. E quando passa, a gente tem uma surpresa. Ou a gente percebeu que aquela pessoa tem mais do que atrativos e a gente passou a amar, ou a gente tem uma surpresa e sai correndo e ainda diz assim, pulei uma fogueira. Pelo menos é assim que a gente diz lá na Paraíba, quando a gente sai de um relacionamento que não é legal. Não sei se aqui é pular fogueira ou tem um outro símbolo de me livrei da criatura, da peste, né? Então, essa ideia que a gente tem de um mundo maniqueísta faz com que a gente tenha uma visão muito reduzida das muitas possibilidades da expressão humana. Porque tem pessoas que gostam de um partido e são boas, e tem pessoas que gostam desse partido e são más. Eu conheço evangélico caridoso e espírita amarrado. Eu conheço evangélico reencarnacionista e espírita que duvida. Então, eu nunca posso ser definido por ser evangélico, petista, PSDBista, PMDBista, católico, espírita. Isso não me define, isso é uma das muitas escolhas que eu fiz e que não pode ser a chapa da minha identidade como ser humano diante de todas as possibilidades que a minha alma tem. E aí quando Jesus faz aquele chamamento de um discurso de congraçamento, é claro que é incompreensível. Se até hoje nós rivalizamos, imagina o discurso de Jesus naquela época, como foi tido como loucura. Esse homem é louco. Imagina a cena, não... Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Estamos com você, Jesus, é isso aí. Apoio geral, votamos em você. Eu não vim para servir, eu vim para servir, não para ser servido. Muito bem, Jesus. Aí todo mundo apoiava. Ah, bem-aventurados os que têm sede de justiça. Hashtag estamos juntos, Jesus. Perdoa os teus inimigos. Pirou, cara. Porque enquanto Jesus falava para o meu grupo, eu estava com ele. Quando ele falou que ele não tinha grupo e amava a todos, que a gente tem que amar e perdoar o outro que eu considerava inimigo a ser destruído, foi demais. Dizem alguns historiadores que o maior responsável por morrer foi o próprio Jesus, que criou todas as circunstâncias para a morte dele, que provocou todas os paradigmas de percepção histórica, política, filosófica e moral da época. Incomodou tanta gente que se reuniram, vamos se reunir, vamos matar o cara. Ele está falando besteira, está incomodando. E ainda hoje incomoda a gente. Porque quando a gente pensa no outro para ser execrado, como a cena da mulher adúltera que vai sendo arrastada, e que as pessoas se reúnem para apedrejar, e que ele não faz um milagre naquela cena, porque aquela cena de não tirar... Porque Jesus não podia fazer ela sumir. Ele não podia fazer as pedras virarem areia na mão das pessoas. Ele podia fazer algum movimento de transmutação material, típico que a física quântica tão bem explica hoje em dia, porque ele tinha poder de controlar os elementos, mas ele não fez. Porque o objetivo de Jesus naquela cena, ao meu ver, particularmente, não era de proteger a mulher adúltera, era de evangelizar a multidão sedenta de vingança, que chega naquela cena e é chamada a não acusar, mas a se enxergar. Então quebra muitos padrões que nós temos de ver o outro como inimigo. É muito diferente do que a gente tem hoje. Ele chega e consegue, com uma pergunta, devolver a individualidade de uma multidão que pensa como multidão e que repete o comportamento das massas. É típico das mentes infantilizadas fazer o que todo mundo está fazendo.
No Apocalipse de João, ele vai dizer que na época dos estertores, que é essa de transição, as pessoas terão um comportamento de gafanhoto. O gafanhoto não tem individualidade. O que um faz, o outro faz. Igual a cardume de peixe, como você já viu na TV em algum momento, em algum canal da Discovery, os peixinhos fazem assim, todos vão para o mesmo lugar. Você percebe isso quando você vai para um carnaval na Bahia. Vamos dar a volta no trilho, vamos dar a volta no Brasil. O cardume de peixe vai para um lado, todo mundo dá a mãozinha. E aí também às vezes vai no campo da percepção política. Todo mundo é assim, todo mundo pensa assim, aqui todo mundo pensa assado, e aí ninguém chega a nenhum ponto de consenso. E a gente percebe o quanto aquela mensagem ainda não ganhou o potencial que tem. Ainda está longe de ser vivenciada plenamente, e por isso a gente conflita. Porque quando a gente pensa na cena da mulher adulta, a gente se pergunta se, assistindo palestras espíritas, ou culto, ou missa, a gente não entende que aquilo ali eu não posso jogar no outro e projetar uma coisa que tem em mim. Mas aí quando um homem irado, irritado, magoado, machucado, compreensivelmente filma a esposa, Fabíola, saindo do motel com um amante, e joga na internet, nós pegamos as nossas pedras virtuais do WhatsApp para jogar, para agredir e para comentar. Mostrando o quanto ainda a gente não percebeu a ideia de fraternidade. O quanto ainda somos carentes do Evangelho. É algo que é muito libertador, porque olha o outro com compaixão de igual e respeita a divergência de opinião. Mas apesar de todo esse panorama, o que a gente observa na natureza humana de um modo geral é avanço. Pode parecer uma piada o que eu vou dizer, mas a humanidade só avança. É claro que diante de todas as notícias da mídia, a gente tem uma sensação de que está tudo desandando. Recentemente eu estava dando uma palestra e uma pessoa perguntou para mim, você viu o quê? Essa mãe louca que matou o filho com 54 facadas, o mundo está se acabando. E eu disse, meu irmão, eu tenho certeza que neste auditório, e o mesmo vale para este, tem mães que levariam 1000 facadas para proteger um filho. Estou me entendendo, mães? Mas isso não dá ibope. Eu não vou ficar com um exemplo de uma mãe que teve um surto, claramente um surto, perdeu a noção de sua própria identidade, se desidentificou do filho e o matou, como sendo o comportamento da mãe humana, que é o contrário de tudo isso. Eu vou ficar com os exemplos anônimos das muitas mães que dão a vida para salvar os filhos e que muitas vezes nem recebem de volta o amor que deu e nem cobram a conta. Portanto, a humanidade avança. Mas Kardec faz uma pergunta muito interessante. Lembremos, 1857. Não tinha iPhone, não tinha iPad, não tinha WhatsApp, não tinha internet. Mas havia avanço da ciência e a descoberta de muitas coisas, porque era o auge do positivismo científico, do renascimento do conhecimento, em que as descobertas pululavam. E aí Kardec faz uma pergunta a própria pergunta por si mostra a maturidade com que ele entende o tempo no qual ele se encontrava. Por que, observando a história humana, nós temos uma sensação que nos dias de hoje que, pelo menos do ponto de vista moral, ao invés de avançar, recuamos? Materialmente não dava para dizer que estava recuando, porque as descobertas se processavam uma após as outras e a sociedade avançava. Tanto na conquista dos direitos, como na redescoberta da filosofia grega, trazendo o renascimento científico, os paradigmas científicos, Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton, criando essa tríade do que é essa ciência positivista, que gerou todo esse acúmulo de conhecimento, que termina nesse microfone, no iPhone, que termina num data show, enfim. Essa realidade material estava pululando de acontecimentos, mas moralmente, aparentemente, ele percebia um certo degradamento, esgarçamento do tecido social e moral na França à época, e aí os espíritos respondem, engana-te, porque se observares bem, a sociedade só avança. O problema é que quando você for ler o livro dos espíritos, preste atenção que vem depois da vírgula. Mas, às vezes, é necessário que o mal chegue ao extremo, para que os homens sintam a necessidade do bem e das reformas. São os tempos que nós vivemos. E não é só o Brasil, o mundo. Às vezes é necessário que o que estava encoberto se revele, para que finalmente a gente reforme.
E eu contei aqui, quando eu vim da outra vez, uma história que eu vou voltar a contar. Eu vim fazer uma palestra no Ministério da Defesa aqui. E foi uma palestra estranha, porque ninguém esboçava reação nenhuma. Eram todos militares. Eles não riam, eles não choravam, eles não faziam nada, eles não esboçavam nada, todos estavam assim, estátua. Eu fazia, meu Deus do céu, eu estou dizendo alguma coisa que não faz sentido. Imagina você não ter o som de retorno, era mais ou menos isso. Eu não sabia se estava agradando, desagradando. Aí no final, a moça disse assim, o senhor pode voltar em outubro, eles gostaram muito. Eu disse, gostaram? Ela fez, não ligue não, eles são militares, não esboça reação nenhuma. Eu digo, meu Deus, foi horrível, eu me senti tão mal. Mas eu venho. E aí eu fui almoçar com um dos generais no Coco Bambu, ali no lago. Restaurante feio, comida ruim, paisagem terrível, mas eu fui. Caridade é isso. E aí, chegando lá, nós encontramos um ministro do Supremo aposentado. E o general chegou e disse assim, ei, ministro, que momento terrível e triste da história do nosso país estamos vivenciando, né? Na época do senhor não tinha essas coisas. Esse homem deu uma gargalhada tão grande. Riu, que quase bolava assim de rir. Aí ele bateu no ombro do general e disse, meu filho, no meu tempo não tinha imprensa livre, nem Ministério Público. Isso sempre foi pior que você está vendo hoje. Ninguém podia nem falar, nem quem fazia falava de medo dos que fazia junto. Então o que está acontecendo no nosso país, disse um homem que viveu o início, né, desta cidade, viu toda a trajetória do desenvolvimento político, é uma mudança para que aquele lixo que está acumulado venha para fora. E olha, esse lixo não é a responsabilidade de um partido, é de todos. Não é responsabilidade de um homem e de uma mulher, é de muitos deles. Nossos irmãos que se veem como os inimigos são companheiros de infortúnio. Esta é que é a realidade. Achar que tem santos é uma visão infantil. É natural que a gente se afeiçoe ou se identifique com um projeto político ou outro e defenda. Normal. É perfeitamente compreensível, faz parte da natureza humana criar identidades e afinidades. Mas aquele que vivencia a experiência do Evangelho, não obstante ao fato de ter afinidades, não encara o outro como inimigo a ser destruído, a ser aniquilado ou a ser a representação do mal. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, há uma pergunta, porque não existe pergunta apenas em um livro dos Espíritos. Vários livros da codificação têm perguntas e respostas. E a pergunta é sobre beneficência exclusiva, o subtítulo deste capítulo, em que se pergunta, é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, porque precisamente é o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, visto que todos os homens são irmãos. Quando eu vejo as campanhas políticas e vejo aquelas bandeiras, aquelas pessoas com as cores, em cidades do interior, se você usar uma cor do outro, a família lhe maltrata. Né? Na minha cidade está tendo uma campanha, então um candidato é vermelho e o outro candidato é amarelo. Então, assim, você não pode mais mandar um coração no WhatsApp vermelho, se você for do partido amarelo. Tem que usar um coração amarelo. É uma afronta. Olha que coisa infantil, mas eu acho engraçado isso, porque quando você pensa em pessoas com bandeiras, com cores, se afrontando num debate, aquela coisa agressiva, todas essas bandeiras e essas cores e essas logos dos partidos substituem os brasões, as armas e as lanças do poder que era tomado pela morte, pela carnificina cruel. Isso é apenas a demonstração de que a gente avançou. Quando um candidato chama o outro disso ou daquilo, ele não está matando o outro. Quando alguém tem uma bandeira e bota um logo do partido, não é um brasão de família que tem que se defender com a honra e o sangue para destruir, porque nós já fizemos isso. Mas não há mais tempo para isso. É um momento de defender pontos de vista? Sim. Temos o direito de exercer a política? Sim. Nós devemos nos candidatar? Por favor.
que os que conhecem o Evangelho também se candidatem. É claro que o panorama político no Brasil está tão contaminado que se eu chegasse para vocês e dissesse assim, gente, eu vou me candidatar a vereador em Campina, a maioria de vocês iam fazer, coitado, está completamente fascinado. Acabou-se o rapaz. Porque é como se só que fosse o lugar do mal. Quando, na verdade, não tem como você vivenciar a experiência de uma sociedade sem o partido e a política. Não se deve abolir isso, se deve transformar, se deve amadurecer o sistema. Devemos ter uma participação mais sóbria, mais decente, mais pautada em projetos de país e não de poder, seja de um lado ou do outro, que é o que a gente percebe. E que a nossa grande bandeira, neste momento, além das nossas afinidades políticas, que devemos respeitar uns nos outros, e apesar do outro pensar diferente de mim, ver que ele não se define por aquilo, e ele não é menor, mais burro, mais incapaz do que eu, porque pensa diferentemente de mim, é que a grande bandeira que faz falta, que realmente transforma, é a bandeira do Evangelho. Porque enquanto Barrabás queria a libertação política e temporal da Judéia, Jesus queria a libertação histórica do povo. Mas não só daquele, de todos. Tanto que quando ele percebeu que estavam achando que era só para aquele, assim, Saulo, vem cá, vamos divulgar esse negócio, porque estão pensando que é para judeu. Vamos abrir franquia. Você vai ser o meu administrador. Você vai abrir franquia lá em todas essas cidades que você morou. Você tem um domínio de várias línguas. Eu quero você aqui num projeto de divulgação, porque isso não é para quê? É para todos. A ideia de ver o outro como um irmão a ser perdoado. A ideia de dar outra face quando me agridem, mostrando grandeza e não pequenez, porque quando você dava outra face, é porque o escravo era batido assim. E pegava os anéis, mais esses ossos do dedo na cara do escravo. Quando te bater como escravo, ofereça outra face, porque para voltar a mão, o Senhor vai ter que bater como filho, que era assim que se batia num filho. Porque ele não vai lhe bater assim. Então não é para você se humilhar, é para você se exaltar e mostrar o seu igual a você. É a fraternidade experimentada na experiência viva do Evangelho. Nós podemos ter identidades políticas, mas não podemos perder a identidade de Jesus. Nós podemos ter cores de partido, mas não podemos perder a grande vontade humana da cor da paz, da construção de um mundo fraterno, de, apesar das diferenças, nos respeitarmos, de nos vermos como pessoas que somos capazes de suportar o contraditório, a visão que é diferente da minha, inclusive me enriquecer com quem pensa diferente de mim. Aliás, conversar com quem pensa igual a mim é terrível, porque é a conversa da lagartixa, né? Eu acho isso eu também. Eu acho isso eu também. Eu gosto dessa música eu também. Eu li esse livro também. Qual é o que me acrescenta? De vez em quando chega alguém para mim assim, no meu casamento não é muito legal não, porque o marido pensa tão diferente de mim. Graças a Deus. Imagina um tédio, o marido pensa igual a você. O que é que você aprende com quem pensa igual a você? Olha o desafio de namorar com uma pessoa que torce por um time diferente do seu. Não é? Minha esposa torce pelo 13, lá em Campinas, pelo Campinense. É um profundo gesto de ecumenismo estar casado com ela. Nós vivemos a experiência do contraditório que enriquece, porque você pensa diferente de mim e me lança luzes sobre algo que eu não pensei antes. Tem um grande manifestante divino chamado Bahá'u'lláh, que fundou a fé Bahá'í, e tem uma frase muito bela que diz assim: a beleza do jardim está na diversidade das suas flores. Se tem uma coisa que Deus gosta, é da diversidade. Dá uma olhadinha para trás para ver se tem alguém parecido com você. Claro, eu não estou na China, né? Essa piada boa aqui, porque na China... na China eu sempre me pergunto como é perder um filho numa praia em Xangai. Como você acha? Né? Porque é tudo igualzinho. Mas nós somos diversos. Nós temos um endereço, uma localização única. Eu entendi isso um dia no Evangelho, eu estava revoltado. Fui fazer o Evangelho naquele dia revoltado. E eu achei assim que Deus não me escutava. Eu pensei, será que eu aqui em Campina Grande, na Paraíba, rezando, Deus me escuta? Com tanto problema, o Estado Islâmico, é tanta coisa no mundo. Será que ele está me escutando? Terminou o Evangelho, eu fui fazer um pedido de uma pizza. Eu entrei no smartphone e fui pedir uma pizza. E aí vocês sabem que todo telefone, todo tablet, todo computador tem um chamado endereço IP, que é uma identidade. E toda vez que eu acesso a rede de internet, eu acesso através desse meu endereço, logo
a rede sabe quem sou eu, porque eu registrei aquele computador, ou aquele tablet, ou aquele celular no meu nome. Ela sabe por GPS aonde eu estou, e quando eu pedi, eu queria pizza tal, era uma franquia específica, apareceu assim no Google: a pizza mais próxima dessa franquia da sua casa, Rossandro, é tal, o telefone é tal, e ela fecha tal hora. Aí eu fiz: meu Deus, que coisa boa, porque se o Google me conhece, Deus também. É óbvio. Ora, porque eu tenho um endereço IP, chama-se código genético. Ninguém tem um igual ao meu entre os 7,2 milhões de seres humanos desencarnados. Sou único, somos únicos. Mas nessa diversidade fantástica. E quando eu aprendo que a diversidade me enriquece, eu não quero que pensem igual a mim. Eu quero aprender com quem pensa diferente de mim e suportar e respeitar e não somente tolerar, mas reverenciar aquele que, pensando diferente de mim, me apresenta uma perspectiva nova sobre várias questões do mundo, seja política, história, filosófica, cultural, religiosa, qualquer uma delas. E aí eu fui entender quando Davi se maravilhou por esse entendimento, porque Davi não tinha um smartphone para perceber que Deus conhecia ele, mas percebeu sem ter que acessar o Google. No Salmo 123, 139, aliás, dos salmos que Davi fez, dos 150 livros de salmo, que são cantos que eram cantados na entrada do templo de Jerusalém, ele fez 105 salmos dos 150. Davi, quem era esse homem? Era um homem que teve uma época que se interessou por uma jovem muito bela, mas era casada com um general dele, mas ele percebeu que queria ela de todo jeito, mandou o general para uma guerra que ele sabia que ele ia morrer, o general morreu e ele ficou com a mulher dele. Porque as pessoas lá do Evangelho, lá do Antigo Testamento até o Novo, é igual a gente, tudo cheio de defeitos. Jesus amava do mesmo jeito. Era esse Davi, que chegou e se encantou e pensou assim: Senhor, caramba, Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me conheces. Quer eu esteja em pé, quer eu esteja deitado, tu conheces o meu pensamento. E mesmo que faltem-me palavras, conheces o que eu estou sentindo. E quando eu estou em cima, no alto, te louvando, tu me amas. E quando eu estou embaixo, minha alma no abismo, ainda aí tu me amas. E tal ciência, ela é tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. Olha o encantamento de Davi sobre o amor de Deus e a capacidade de sondagem dele, que nos ama nos píncames da glória, da espiritualidade, ou nas escolhas infelizes do abismo, que depois ele mesmo vai dizer: mesmo quando eu ando pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas não consolam só a mim, consolam a todos. Mas não consolam só quem é do meu partido, consolam de todos os partidos. Mas não consolam só quem tem a minha fé, consolam a todas as pessoas que têm fé. Mas não somente consola a quem tem fé, consola também a quem não acredita. Porque, como diz Divaldo Franco, mais vale um ateu amoroso do que um convertido a qualquer religião que não tem um pingo de caridade no coração. Para nós espíritas é muito mais fácil entender esse Deus que não pede que você o cultue, o louve e o se humilhe, e que não pede reverência, porque não tem ego, não é Michael Jackson. E que mesmo que você acredite que ele nem exista, se você tem uma vida decente, você é um filho que muito mais exemplifica ele do que quem fala dele e nada faz. É um Deus que não precisa que você o reconheça, porque ele lhe reconhece. É um Deus que não precisa que você se esforce, porque ele lhe ama. O esforço é uma necessidade pessoal de progresso moral, intelectual e histórico. E todos nós alcançaremos. Todos os momentos da história deste país, ou das sociedades de um modo geral, em que passamos por períodos turbulentos, mostrando uma tentativa de esgarçamento ou de rupturas sociais históricas, quando acontecem, nós temos retrocessos. Apesar de tudo isso, o mundo avança. Um pensador chamado Steven Pinker escreveu um livro fantástico que eu recomendo a leitura para vocês que querem entender um pouquinho, além da doutrina espírita, este momento no qual nós estamos, sobre o qual a história se passa. Chama-se Os Anjos Bons da Natureza Humana.
Foi um paciente meu que me pediu para eu ler o livro e perguntou assim, se você tiver um pouquinho de paciência, lê este livro. Aí eu fui comprar, e aí eu percebi, porque ele pediu paciência, 1.800 páginas exige paciência. E Steven Pinker, um psicólogo canadense, referência no mundo inteiro por ter escrito um livro chamado Tábula Rasa, em que ele analisa profundamente como pensamos e processamos o pensamento, como nos equivocamos, como nos enganamos, como nos ludibriamos. Ele fez uma pergunta, o mundo melhora ou piora? Só que ele não quis responder. Ele percebeu não ter fôlego intelectual para tanto. Mas ele lançou um desafio para a universidade do mundo inteiro e mandou para vários centros de pesquisa e pesquisadores de renome a pergunta, o mundo melhora ou piora? Mas ele pediu, como cientista que ele era, e aos cientistas que receberam a proposta de responder a pergunta, eu não quero opiniões, eu quero dados, estatísticas, apanhados, pesquisas que possam embasar esta resposta. E ao final de alguns anos de pesquisa, em que se fez um corte histórico de 10 mil anos, a conclusão do livro é: o mundo só melhora a cada ano. Sabe por que nós temos tido um problema na Previdência no Brasil? Por que nós estamos tendo um problema na Previdência no Brasil? Porque estamos vivendo mais. Sabe por que tem avós nas nossas casas que a gente ainda conhece? Porque as pessoas estão vivendo mais. Sabe por que a gente cuida dos pais e dos filhos? Porque as pessoas estão vivendo mais. E nós estamos podendo retribuir um pouco do muito que recebemos dos nossos pais ao devolver um pouco do cuidado que recebemos quando não podíamos devolver nada. É muito mais fácil eu mostrar uma mulher que mata um filho de 54 facadas do que mostrar que o choque disso revela que nós crescemos moralmente, porque isso era comum. É muito mais fácil dizer que terrível uma injeção letal num prisioneiro, sentença de morte no Texas, do que mostrar o quanto isso nos choca, quando no passado nós matávamos as pessoas sem culpa e sem pena. E para terminar, para a gente abrir um debate aqui agora gostoso, salutar, né? Inclusive para discordância, bem-vinda. Eu lembro quando eu fui para uma exposição de Charles Darwin, que teve aqui no MASP, que trouxe todos os apetrechos dele, originalmente da Inglaterra, montou uma exposição mundial, trouxe todos os móveis do quarto, todos, os livros, os diários, mostrando toda a pesquisa dele, era todo aquele andar subterrâneo do MASP com toda a pesquisa, e tinha o diário de bordo, que ele falava das impressões sobre os países. E claro, eu fiquei curioso sobre o que ele achava do meu país, o Brasil. E muito ufanista, eu abri o texto quando ele dizia: hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. E aquilo me irritou profundamente. E minha esposa fez: o que foi? Cara, safado, deixa meu pai nojento. E fica dizendo graças a Deus. Aí vocês sabem, mulheres são espíritos mais evoluídos que a gente. Lamento informar isso, rapazes. Observem que nos romances espíritas, elas sempre vão para o plano espiritual superior, a gente vai para o umbral. Públio desce, Lívia sobe. A mãe de André Luiz sobe, ele desce com o pai. Eu fiquei preocupado depois dessa estatística, né, complicada. Minha esposa disse: leia o resto, ele deve ter um motivo. E na leitura continuada, hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. Eu espero nunca mais ter que voltar para um país escravocrata. Nas casas onde eu morei, em Recife, no Rio de Janeiro, as pessoas tinham pregos para todos os dias esfolar os dedos dos escravos. Essas pessoas eram tão humilhadas e tão aviltadas que nem o mais rude animais das savanas suportaria. Certa feita, no Rio de Janeiro, numa casa onde eu morei, uma criança de apenas 12 anos foi espancada quase até a morte só porque me serviu um copo d'água que não estava perfeitamente limpo. E todas essas coisas eram suportadas ou praticadas por homens e mulheres que no final de semana iam para suas igrejas e diziam que amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu perdi o gosto pela exposição. Fiquei pensando naquele momento. Fiquei pensando quanto eu já fiz isso com seres humanos no passado. Como eu já escravizei, como eu já fui escravizado, como eu já fui vítima e como eu já fui algoz, como não tem inimigos, como não tem vítimas e como não tem algozes, tem companheiros de jornada evolutiva esperando o retorno aos braços do Pai.
E eu pensei, o que ele diria hoje, talvez? Hoje eu deixo o Brasil, nessa cidade, as crianças passam com seus pais da classe média em seus carros para o shopping, para o tênis, para o balé, para o cinema, para caçar Pokémon. Enquanto que outras estão nos sinais pedindo para vender uma balinha, limpar o para-brisa e são apenas vistas como uma incômoda paisagem urbana. Mas no final de semana, espíritas, evangélicos, católicos, mormons, budistas, enfim, todos vão para os seus templos de confissão de fé dizer que amam a Deus e ao próximo como a si mesmo. Enquanto nós imaginarmos que a crise ética no Brasil se abate apenas sobre o Planalto Central, continuaremos sendo uma promessa de nação. Continuaremos cantando o hino nacional na frase que diz: deitado eternamente em berço esplêndido, tomou Rivotril, não levanta nunca mais. É no momento que a gente começa a ver a nossa sombra para mudar, que a gente pode ver que não somente lá fora está a conduta reprovável, mas aqui dentro. É quando eu percebo que a mudança não pode ser apenas dos agentes políticos, mas de todos os agentes que formam esse país com mais de 200 milhões de almas encarnadas. Para que nós possamos ser o agente vivo do Evangelho numa proposta clara de Jesus: sois luz do mundo, sal da terra, que não era frase de motivação para palestra. Era a identidade que ele queria preconizar para todos nós, porque ser sal numa sociedade que não tinha geladeira tinha como objetivo evitar a corrupção dos alimentos. Ser sal da terra é ser um agente de anticorrupção no mundo. E não somente evitar que o mal aconteça, não sendo um praticante do mal, mas além disso, ser luz. Transcender, levar a nossa melhor parte. Compromisso ético que faço. É muito fácil acusar um deputado, um senador, um presidente, enfim, é muito fácil. Mas quando a gente pensa no compromisso que cada um de nós tem, a gente pergunta: tenho eu feito o meu compromisso pessoal com o meu país, o meu tempo histórico, sendo a minha vida pautada no compromisso e na ética? Eu cheguei para um paciente meu, que ele é da Nova Zelândia, e pedi para ele fazer uma estatística do trabalho dele aqui no Brasil, porque eu queria o olhar dele. Ele disse: o que é que você quer que eu faça? Eu queria que você calculasse as horas de trabalho das pessoas, quando você trabalha. Como assim? Anote quanto tempo de fato elas trabalham, quando elas estão lá. Como é lá? Não, as pessoas ganham por 40 horas de trabalho. E ele começou a anotar. Ao final de 3 meses, ele mandou um relatório bem explicadinho e percebeu, segundo as estatísticas dele, que as pessoas trabalhavam 22 horas por semana. Porque elas diziam: se eles chegam de manhã e começam a contar como é que foi o Fantástico. Depois começam a mostrar vídeos do WhatsApp, perguntar como é que estão as crianças. Aí às 8h30, eles começam a trabalhar. Às 9h30 tem um café, que dura de 30 a 40 minutos. E às 11h30 já se desliga o computador esperando dar meio-dia para bater o ponto. Quando você contrata alguém para fazer uma obra na sua casa, que ele ganha por hora trabalhada, imagine alguém que está ganhando por dia para fazer uma obra na sua casa e que chega de manhã e resolve tomar café com você e comentar o Fantástico. E você sabe que está pagando por hora de trabalho. Você: moço, não vamos conversar não, porque eu estou lhe pagando para você trabalhar. Ou então, um estranho fato que eu vejo quando faço palestras em escolas públicas para professores e que o secretário de Educação me diz: aqui temos um problema. Os professores, eles dão aula na particular e na pública, mas eles só faltam aula na pública. Eles só atrasam para dar aula na pública. Eles só terminam a aula antes na pública. Inclusive, tem uma coisa estranha: alguns professores estão doentes, têm um atestado médico, de manhã estão passando mal. De tarde, eles estão ótimos dando aula na escola privada. Quando eu saio da minha casa de manhã, eu passo na frente de uma escola pública. Às 7 horas, nenhum vigilante chegou e as crianças estão do lado de fora esperando. Elas entram às 7h30, numa escola que deveria começar às 7h, deveria estar aberto às 6h30. Quando eu volto, às vezes, antes do consultório, a escola está fechando às 10h30. Em seguida, eu passo numa escola particular, e tem vigilantes e cones, e ela está aberta às 6 horas da manhã, e os alunos saem meio-dia, 1h. Muitos dos professores dessa escola dão aula nessa mesma escola pública que eu passo. Mas todos dizem que o Brasil é um país de políticos corruptos. Falar disso não é apenas incomodar. Falar disso é tentar mostrar que nós precisamos entender que a regeneração do planeta Terra, ela começa com a regeneração de nossas condutas. A transformação do mundo não se dá por si só. Ela é o acúmulo das transformações individuais.
Nós temos que fazer críticas a modelos políticos e a personagens e querer justiça e querer que funcione os órgãos, querer defender uma bandeira, um lado, uma cor, não importa, podemos, mas devemos pensar como eu pauto a minha vida na ética do cotidiano. Qual é a minha contribuição diária e silenciosa para a transformação do meu tempo histórico, além dos discursos, além de curtir Facebook, muda Brasil, mudar eu. E aí eu agora abro para o debate, senão vocês nunca mais vão querer que eu volte aqui. E, né, tá ficando sério o negócio, o povo tá ficando com a cara estranha. Mas até aqui agradecer e tem umas perguntas aí para serem feitas. Quem quiser fazer pessoalmente, tem um microfone aqui sem fio que eu acho que pode, né, mandar o salão. E se tiver vergonha de falar em público, tem um aqui, né? Pronto, já tem algumas que é aquela ideia de que você fala de um primo seu que a gente vai responder sobre o primo, já que não é você que tem um problema. Mas vamos lá. A primeira pergunta. A codificação da doutrina espírita foi realizada de maneira direta pela espiritualidade, por meio de livros psicografados, e assim seguiu acontecendo ao longo do século XX, por meio de vários médiuns. Tenho a impressão, posso estar errada, que os espíritos já não se pronunciam tão claramente assim nos tempos atuais, logo agora que passamos por momentos tão importantes para a humanidade. Data limite. Qual a sua opinião sobre este suposto silêncio? É possível que a espiritualidade esteja se pronunciando mais por meio de palestrantes e vídeos na internet? A doutrina espírita é a única vertente espiritual que tem downloads diários, né? Nós temos downloads diários, mas a verdade é o seguinte, é que nós temos uma ânsia muito natural que os espíritos chegam para a gente e digam, vote em fulano, é natural que a gente queira isso, né? O que é que eu devo fazer? Eu vendo meu carro. Essa foi um abuso do uso da espiritualidade que foi condenada por Moisés no Velho Testamento. Mas na verdade os espíritos eles deixam bem claramente para nós que nós temos papel que é nosso e que não é deles. Foi nessa época que Bezerra de Menezes, junto com outros grandes espíritas que eram políticos também, na época como Castro Júnior, Eurípides de Castro, eles foram a Pedro Leopoldo, de Minas Gerais, fazer uma pergunta para Emmanuel. Essa pergunta, ela cabe muito bem para os nossos dias, sobretudo porque a resposta ela é muito rica para a gente analisar. Fiz a pergunta seguinte, ainda havia muita controvérsia política, e perguntaram a Emmanuel o que ele achava da participação e da política no país, e no momento histórico que o Brasil passava naquela época, e aí Emmanuel respondeu assim, meus amigos, muita paz, acreditamos que a nossa função, dos espíritos, é nos comunicar convosco, será sempre a de cooperar num convívio ativo e de boa vontade com os irmãos encarnados em favor da vitória do bem. Primeira coisa que a gente percebe. Essa comunicação não é gratuita, não é fortuita, não é para satisfação de curiosidade. Tem um objetivo. A vitória do bem. Simples. Essa comunicação sempre vai se dar com o objetivo da vitória no bem. Nesse sentido, cabe-nos louvar todas as iniciativas que guardam a felicidade coletiva como meta. Eu quero fazer um partido porque eu quero ter uma visão diferente de mundo, eu queria trazer essa visão diferente, eu queria virar um deputado, um senador, um presidente, um governador, porque eu quero levar essa minha ideia de trazer mais justiça social. Bem-vindo, está bem-vindo. Uma vez que colaborando, segundo cremos, os espíritos, na melhoria da unidade individual, em nossa tarefa de esclarecimento evangélico, devemos contribuir no engrandecimento de todos. Ou seja, o trabalho dos espíritos é muito mais voltado para o nosso crescimento pessoal, porque a tarefa do crescimento coletivo é dos encarnados. É nossa, não é deles. E continua. Assim sendo, embora não seja lícito a nós outros, os espíritos, que precedem na grande viagem da verdade a interferência indébita em vossas realizações na ordem política, em razão de que o organismo público de administração exige manifestação do homem em passagem na crosta da terra, ou seja, nós não temos título de eleitor, porque nós não estamos encarnados, e as responsabilidades sobre esse tempo histórico e essas mudanças é de vocês, e ao inspirar individualmente cada um numa mudança pessoal, nós inspiramos o coletivo a acontecer. E ele continua, admitimos que os espíritas cristãos cabe o direito da participação na vida pública, desde que competem à frente à doutrina. Ou seja, você quer ser um político? Seja. Você quer ser um agente público? Seja. Mas lembre que leve esses valores que você aprendeu aqui. E não seja contaminado pelo que já está lá. Esclarecendo, pois, que só nos resta exaltar o trabalho do bem infinito,
nos variados setores em que se manifesta, como os nossos sinceros votos pelo triunfo vivo dos nossos companheiros que atualmente se consagram à plantação do Evangelho nos arraiais da política nacional, atentos aos compromissos de cristianização do homem. Como fazer isso? Como é que, então, como agente político, podemos ser agentes de cristianização do homem? A partir da nossa própria renovação íntima. O primeiro objeto é esse. Sua transformação pessoal, porque muita gente nunca leu o Evangelho. O que não torna essas pessoas menor do que nós em absolutamente nada, porque tem gente que nunca leu o Evangelho e vive um Evangelho mais vivo do que quem ele completamente decorado. Mas muita gente só tem um Evangelho, que é a nossa atitude, o nosso exemplo. Muita gente só tem o nosso testemunho como Evangelho. Imagina quando você bota o carro assim, pertence à Comunhão Espírita de Brasília, aí você, no trânsito, corta um carro, burla o sinal, sai cortando as pessoas, chama palavrão, tira o adesivo, por favor. Você não está ainda com capacidade de dizer que você está plenamente participando de uma comunhão com o Evangelho. Sabe que padrão? Os padrões de Jesus. Pedimos a bênção do Altíssimo para que todos, acima de tudo, possam suportar e buscar o nosso dever bem cumprido. Ou seja, existem questões que são humanas. Quem não queria uma psicografia com a cura do câncer? Acontece que o câncer tem objetivos. As doenças despertam consciências. O objetivo de Deus é a cura das almas eternas e não dos corpos perecíveis. Os avatares ficam. Por mais que a gente use Renew, por mais que a gente vá para a academia, lamento informar que desde que Isaac Newton descreveu a lei da gravidade, tudo cai. O avatar tem prazo e validade, mas a alma é eterna, então não importa se o avatar passe por um sofrimento temporário, se a alma vai ter um aprendizado eterno. Então ainda não é momento da cura acontecer, mas muita coisa já aconteceu. Por exemplo, a AIDS é controlada. Você não morre mais se você tomar os medicamentos. Mais gente morre de suicídio. Por desistir da vida, por não ver exemplos de um evangelho vivo no comportamento uns dos outros. Então, os espíritos continuam se comunicando sim. Livros como os de Manuel Filomeno de Miranda são análises do momento histórico atual. A psicografia de Divaldo para Manuel Filomeno é muito atual em relação ao que está acontecendo, mas eles não vão nos dar conselhos sobre como agir no tempo histórico que nos cabe agir a nós, aqui encarnados. É uma tarefa nossa, inspirada no evangelho que já está aqui. Não adianta comunicação nova se eu não faço nem o que eu já sei do antigo. A gente fica querendo mensagens fantásticas. Eu entendo que quem fez essa pergunta não está dizendo isso. Talvez essa angústia que a gente sente. Poxa, eu queria tanto que diante desse momento a espiritualidade viesse dar uma mensagem consoladora. E vem. Veja quantas mensagens Bezerra deu recentemente, nos exortando para ter concentração no que é essencial. Basicamente, se a gente resumisse e espremesse as mensagens que chegam hoje, não somente aqui na seara espírita, mas até nas outras religiões, pelas manifestações espirituais que eles chamam de Espírito Santo, é assim: a onda está passando, é gigante, é um tsunami danado, então segura na mão de Deus e vai. Porque se você não tiver estabilidade moral, no relativismo moral no qual nós nos encontramos, você é levado pela tsunami dos valores deturpados, que nesse momento da trajetória humana, reverberando um novo momento, um novo tempo, pode nos fazer cair nos abismos das escolhas infantis. Então é realmente manter-se, digamos, ancorados num evangelho que permite que, por mais bravia que sejam as ondas do mar, o nosso barco não naufrague, porque nós escolhemos dar ao leme deste barco da nossa vida o grande navegador de almas chamado Jesus. E ele nos garante passar para a outra margem do rio. Mas não diz que não vai ter onda, porque a cena clássica é que os apóstolos entram com Jesus no mar da Galileia, e diz: a gente vai para o outro lado. Aí, de repente, Jesus dorme. E aí começa a vir onda e tempestade, os apóstolos começam a tremer. Olha para Jesus, dorme. Eu imagino, ele está pensando que está na primeira classe da Emirates. Uma onda gigante desce e o cara dormindo. Jesus, acorda aí, o negócio está pegando. Olha o tamanho da onda, homem. Homens de pouca fé. A gente chamava de apóstolo bullying, né? Homem de pouca fé. Imagina, ele disse, falta fé. Ele disse que ia de uma margem do rio para outra.
Em nenhum momento diz que não vai ter onda, nem vai ter tempestade. Apenas que eu garanto chegar na outra margem. Eu garanto, dizia Deus a Moisés, sair do Egito para a terra prometida, mas tem deserto no meio. No meio do deserto o povo queria voltar para ser escravo de Faraó. Era mais cômodo, é a chamada zona de conforto. Eu preferia estar lá com o Faraó, escravizado, porque está aqui no deserto sem nada, sem água. Como o Brasil está para ficar, a Campinas já está sem. Eu queria voltar para Faraó, pelo menos tinha o que comer lá. Visão pequena, zona de conforto. Não, tenha paciência. Passado esse ato histórico, esse momento, você chega a outra margem. Achei curioso que parecia que ele já tinha preparado, né, a resposta para a pergunta. A gente combinou, não lembra, não? É coincidência. É o que a gente chama de coincidência. Rossandro, qual é a contribuição do Brasil no cenário atual para a evolução espiritual da humanidade? Essa é a grande questão quando a gente lê Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Aí a pessoa faz, este país? Não acredito, não. É porque provavelmente a gente tem uma visão equivocada de imaginar que a missão do Brasil seria uma missão com as mesmas características históricas já dos Estados Unidos, por exemplo. Cada país tem, no contexto das nações, um objetivo. Cada país contribui com uma característica. A França deu uma belíssima contribuição com o renascimento científico, com a criação dos direitos, o liberté, égalité, fraternité, a Revolução Francesa e tudo que trouxe o iluminismo de volta. A França hoje é um país que vive o mundo deles. Não é a grande nação que dá grandes contribuições hoje à história humana. Hoje nós temos os Estados Unidos com uma contribuição material. O desenvolvimento material ele é mais facilmente percebido, porque ele está dado, é material. A contribuição de um país no plano do desenvolvimento tecnológico, político, histórico, é muito facilmente percebida. A contribuição espiritual ela é muito mais sutil e mais lenta. A contribuição do Brasil não é se tornar os Estados Unidos da América do Sul e virar a nova potência mundial, seja que for num soft power e não num hard power de armas nucleares. A contribuição do Brasil é, aqui forjou-se um laboratório da alteridade e da convivência da diferença. No que pese as nossas deficiências morais, nós as temos, também temos virtudes. Nós somos o único país do mundo em que, deste tamanho, falamos uma única língua. Nos Estados Unidos tem 40 milhões de pessoas que não falam inglês, falam espanhol. Na China tem mais de 5 mil dialetos, a Índia, idem. Falamos português do Iapoca ao Chuí, de João Pessoa ao Acre. Nós somos um país que temos uma diversidade étnica tão grande, que não tem ninguém aqui parecido um com o outro nesse auditório. Tão grande que o passaporte mais invejado, toda vez que eu viajo eu fico com ele colado em mim, é de brasileiro. Todo terrorista e todo traficante internacional quer roubar um passaporte brasileiro. Por quê? Porque brasileiro não tem cara. Qualquer pessoa é brasileira. Pode ter cara de japonês, de indiano, qualquer um pode ter cara, é brasileiro. Então brasileiro não tem cara, então é o melhor passaporte do mundo para ser roubado. Eu ando com ele colado comigo quando eu viajo. Nós desenvolvemos uma característica que é, apesar da gente discordar uns dos outros, nós não nos matamos pelas discordâncias. Vocês lembram quando o pastor Van Helder, da Universal do Reino de Deus, chutou a imagem de Nossa Senhora de Aparecida? E foi divulgado na TV para gerar um conflito? Alguém morreu por causa disso no Brasil? Não. Não teve uma morte. Teve manifestações de repúdio da CNBB e tal. Edir Macedo fez um culto chamando para uma guerra santa e distribuiu espadas de He-Man de plástico. E o pessoal saiu do culto nesse dia, eu lembro demais, assim, com as espadas. Não passou disso. Mas imagine na Índia, um muçulmano ter chutado uma estátua de Shiva, a deusa da destruição que tem 6 braços. Até hoje tem gente morrendo. Você tem parentes evangélicos, católicos, tem gente que diz assim que a gente vai para o inferno, não tem? Mas deixa de conviver com a gente? Não. Nós estamos forjando aqui a resposta para a maior angústia histórica do mundo hoje. Uma das respostas, não todas, que é possível conviver com a diferença. O Estado Islâmico é uma reação ao mundo muçulmano, à sociedade ocidental. Uma radicalização de um pensamento que acredita que os valores ocidentais são uma profunda deturpação do caráter moral e religioso. Nós temos aqui muçulmanos que trabalham com judeus, lado a lado, num dos pontos turísticos mais importantes de São Paulo,
a 25 Street ou a 25 de março. Em nenhum outro lugar do mundo isso acontece. Nós convivemos com as diferenças. Eu estava domingo fazendo uma palestra com o Divaldo, no Rio, e na segunda ele ia estar fazendo uma palestra na Sociedade Judaica do Rio de Janeiro. Nós nos escutamos, nós nos ouvimos. Hoje à tarde teve uma mesa ecumênica no Encontro Repacificar. Nos congressos espíritas nós trazemos pessoas de outras religiões para um debate respeitoso. Nós vivemos com as diferenças. No máximo tem piadas grotescas na internet, mas ninguém se mata por diferença étnica, religiosa, regional ou cultural. E o mundo se mata por isso. A Europa hoje vive um conflito de tentar fechar fronteiras para a diferença. E nós já somos abertos desde a fundação, porque propositadamente a espiritualidade planejou uma colonização com portugueses, que nós tanto reclamamos. Mas a colonização portuguesa é uma colonização inclusiva. É o que em antropologia ou história chamamos de colonização I-I-O, enquanto que a colonização inglesa é a colonização I-O-O. Significa dizer o seguinte, que na colonização inglesa ou você é branco, ou você é índio, ou você é negro. Na colonização portuguesa, você pode ser branco, mas pode ser índio, mas pode ser negro, mas pode ser mulato, mas pode ser cafuçu, pode ser todo jeito. Porque os portugueses tinham uma libido interessantíssima. Eles não excluíam ninguém nas possibilidades afetivas e criamos um país extremamente multirracial. E isso fazia parte do planejamento. A não visão do outro como menor. Como um inglês que jamais teria relacionamento sexual com uma negra ou com uma índia, porque considerava menor. Aqui não. Criamos a possibilidade da multiplicidade. O povo brasileiro de Darcy Ribeiro é uma declaração de nossa diversidade. Se o mundo precisa de uma resposta que nós podemos dar, é que é possível conviver com a diferença. E o Evangelho é o chamamento de conviver com o diferente. Com o samaritano que recolhe a pessoa que está lá caída, quando o doutor da lei pergunta quem é o próximo daquele próximo, com aquela mulher que está no poço e que ninguém quer chegar perto dela, mas que Jesus chega, com aquela que deveria ser apedrejada, mas que ninguém tem moral para apedrejar. É a convivência com a diferença e com a alteridade. É essa uma das contribuições que nós temos no conjunto das nações, para mostrar para o mundo. Eu estava vendo a cobertura da mídia externa sobre as Olimpíadas. Não sei se vocês viram o comentário da NBC, que é a Globo dos Estados Unidos, no último programa feito ao vivo no Rio de Janeiro, se despedindo, em que o jornalista pediu desculpa por ter vindo para o Brasil, crente que viria um país falido e que faria uma Olimpíada, como ele chamou, ele deu a palavra que a gente chama aqui, mambembe, mas não é mambembe que a gente faz aquela, né? Da gambiarra, que ele disse que era uma gambiarra, e que ele viu um país virtuoso de pessoas encantadoras e uma cidade fantástica. E que volta para os Estados Unidos percebendo que país maravilhoso nós temos. Quando eu estava vindo hoje com o neto de Mahatma Gandhi para o evento, conversando com ele, ele estava sem querer vir para o Brasil, imaginando que o exército estava nas ruas com um golpe. E que tinha metralhadoras armadas e que as pessoas estavam sendo presas. E também ele imaginava que todo o Brasil era as favelas do Rio e que o tráfico estava ali no aeroporto de Brasília esperando com... Né? Imagina assim, você desce no aeroporto do Rio de Janeiro e está lá o pessoal do Comando Vermelho. E aí, chegou, velho, vamos lá. Né? Aquela visão distorcida de pegar elementos de uma cultura e tentar definir ela como toda a cultura. Nós somos um povo que temos defeitos, mas temos virtudes. Nós toleramos as diferenças. Um dia, nós reverenciaremos as diferenças. Mas aqui, nós provamos para o mundo que é possível conviver com todas as diferenças sem a morte, sem a destruição e sem a negação do outro. Estou vendo que à noite poderíamos estender muito mais, né? Vamos lá. Rossandro, o maior exemplo de maniqueísmo está nas religiões. Você não acha que a própria adjetivação da nossa fé, a fé raciocinada, não seria uma forma de reduzir a fé dos nossos irmãos de outras religiões, como se a fé deles fosse baseada em algo abstrato, sem lógica, sem valor? Como fugir desta aparente armadilha de que nós teríamos um suposto monopólio da verdade espiritual? Quando eu conheci a doutrina espírita, eu tinha feito um espiritur antes, né? Então, eu era evangélico, e aí, depois de umas decepções com pessoas,
eu dei uma rodadinha no budismo, no hinduísmo, no islamismo e tal, e fui maçom, e Rosa Cruz, e Gnose, estudei Blavatsky e tal. Aí conheci um centro espírita chamado André Luiz, né? Numa história bem interessante que um dia eu conto para vocês, e estava lá na minha, tipo assim, mais uma religião que diz que só ela tem a verdade. Porque eu tinha vindo de muitos que diziam ou que só nós temos a verdade, ou que nós temos a melhor verdade. Os outros até que têm, mas não é tão boa como a nossa. E aí eu li uma pergunta que Kardec fez. É necessário ser espírita para se ter uma vida futura melhor? Essa pergunta é muito curiosa, porque no campo da teologia é uma pergunta assim, aqui está a verdade, ou aqui está a maior de todas as verdades, ou só aqui tem o caminho? E a resposta foi completamente diferente de tudo que eu tinha ouvido até aquele dia. Se assim fosse, estariam condenados todos os que não tiveram ensejo de conhecer o Espiritismo. Somente o bem garante ao homem uma vida futura melhor. E o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Hashtag, não precisa ser espírita para ser um homem de bem. E nenhuma outra diz isso. Eu entendo perfeitamente, eu achei a pergunta extremamente inteligente. Eu acredito que com essa resposta fica claro que a doutrina não referenda essa identidade que nós temos uma razão sobrepujante às demais. Mas quando Kardec lança a mão da ideia de fé raciocinada, possa ser que nós do movimento espírita hajamos com preconceito de nos imaginar melhores ou mais cultos do que os nossos irmãos de fé no cristianismo ou de outras religiões. É um problema nosso. A doutrina não referenda isso. O que ele queria dizer é que muita coisa no campo da fé gerou tragédia por causa da falta da razão. Ku Klux Klan. Pessoas que vestem capuz matavam os negros dos Estados Unidos. Passagem do Evangelho. Reconhece-se o cristão porque quando reconhece-se o Filho de Deus porque quando se esbofeteia a face dele ruboriza. Ou seja, um filho de Deus é alguém que quando você dá um tapa no rosto fica vermelho. Como o negro não fica vermelho, não é filho de Deus. Mata, queima. Isso é a falta da razão. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Terei o carro importado da viagem para a Europa. Isso é falta de lógica. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É uma tradução equivocada. Ele não me faltará, mesmo que falte tudo. É esta falta de razão que gerou a Idade das Trevas, a Idade Média, a queima de bruxas, a Inquisição. É exatamente porque a mensagem do Evangelho foi deturpada pela mítica e pelo dogma que a razão traz à tona a necessidade de um olhar sereno e lúcido sobre o Evangelho. Não aquela razão arrogante que se quer ser melhor que a do outro. Porque a vida é cheia de evidências de pessoas extremamente cultas, com muito conhecimento e comportamento extremamente infantil. E eu conheço pessoas que nem alfabetizadas são e pautam a vida com uma maturidade e uma dignidade impressionantes. E eu tenho certeza que muitos de vocês experimentam a mesma coisa. Pessoas cultas, extremamente infantis e pessoas sem conhecimento acadêmico e extremamente grandiosas. Porque cultura, ela ajuda, mas não transforma a moral de ninguém. Muito pelo contrário, às vezes o excesso da cultura dá uma arrogância que faz com que você se auto-justifique. Talvez aí sim a pergunta seja inteligente. Nós não podemos achar que nós somos superiores aos nossos irmãos do campo da fé, porque nós buscamos uma razão que muitos deles não buscam. Isso não nos torna melhor. É o bem, e somente o bem, que vai nos tornar melhor do que os outros. E quanto melhor a gente fica, menos a gente acha que é melhor que o outro, porque a gente entende que aquele irmão está num ponto que a gente já teve e que a gente vai trazer ele para caminhar com a gente também. Sim, Rossandro. Infelizmente, querido, ele não vai poder responder a todas. Nós vamos fazer então a última pergunta e você faz as suas considerações finais. Quais atitudes práticas podem ser feitas para modificar para melhor a situação política do Brasil? Reze. Mais do que isso, né? Lembremos de Francisco de Assis. Devemos pregar o Evangelho sempre, a todo momento, quando necessário, usar palavras. A maior contribuição que eu posso dar ao meu país hoje é pregar a paz e não a discórdia. E mesmo tendo um lado que eu escolha para me afinizar no campo da política, eu tenho
a capacidade e maturidade de respeitar quem pensa diferentemente de mim. Primeira coisa. Eu não posso brigar com pessoas queridas por causa de pessoas que não me conhecem. Porque tem gente brigando na família, no WhatsApp. É ridículo. Mentira do WhatsApp, mentira do grupo, porque você bota uma opinião contraditória ao outro. Nós não podemos brigar em casa, no trabalho, no centro espírita, por causa de criaturas que não sabem quem somos, cujo maior interesse não é o interesse da população, mas da manutenção ou da tomada do poder. Mas apenas o poder de ambos os lados é que interessa aos agentes que neste momento conduzem a história política do Brasil. Se você acha que não, que tem anjos e demônios, o seu mundo é muito maniqueísta, muito Harry Potter. Na verdade, existe luta por poder. A nossa luta é para que nós possamos aperfeiçoar as instituições brasileiras, o status de democracia e o nosso status civilizatório. E a contribuição que a gente dá é agindo de uma forma que a nossa vida pessoal, no ambiente de trabalho e na vida comum, seja pautada sobre um novo status ético pessoal, um novo status civilizatório de comportamento. Porque aí eu posso cobrar aquilo que eu faço, mas cobrar aquilo que eu não faço. A crítica ela é bem-vinda em 3 circunstâncias. Isso vale para casamento, para centro espírita e para país. Que quando você vem me criticar, o que você diga seja verdade. 2, que você traga a solução. 3, que você participe da solução. Porque se você só vem para apontar defeitos, se você não está na arena da luta, da vida, para fazer um mundo melhor, sua opinião ela não tem fundamento e não interessa ser ouvida. Mas se você é um agente que participa na construção de um país melhor, se sua vida é um exemplo de uma pessoa que é cidadã e é reconhecida como alguém que luta pessoalmente no que faz para fazer um mundo melhor, eu quero te escutar. Mesmo que você pense diferente de mim, porque você tem uma vida que prova o que você faz. A grande contribuição de um cristão é finalmente não ter distância entre o que ele preconiza como ideal de fé e prática cotidiana da vida. É para que finalmente a gente possa aproximar o nosso discurso da nossa prática. É para que a gente tenha um mínimo de coerência histórica e pessoal, para que a gente possa contribuir com a mudança do mundo. Mas todas essas pessoas que estão no campo da política hoje são irmãos nossos, amados por Deus, filhos e filhas dele. E eu acho que uma das grandes contribuições, além dessa prática do cotidiano, é que nós possamos, em nosso evangelho no lar, na casa de cada família espírita, fazer preces e rogar a Deus que ilumine esses nossos irmãos e irmãs, que ora têm temporariamente o poder que não lhe pertence, para que possam se equivocar o mínimo possível e que possam ser instrumento de Deus na transformação do mundo. Porque poucos de nós suportariam o que eles suportam. É muito fácil apenas criticar. Eu queria saber quem aqui queria estar no lugar de muitos deles. Então eles toparam a tarefa, podem se equivocar, é muito sedutor, é fácil de cair, é um ambiente de muitas tentações, dos quais nós não estamos presentes, mas que nós possamos pedir a Deus para que esses nossos irmãos e irmãs possam ser orientados e que possam ter chance de se refazer diante da vida dos equívocos que cometeram, com a mesma misericórdia que eu peço para a minha vida dos equívocos que eu cometo. Gente, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite. É uma alegria muito grande estar aqui. Essa casa, para mim, ela é amada antes de eu vir, porque pessoas que eu amo muito amam esta casa e dela me falam. Então, quando eu cheguei aqui, eu já estava gostando, né? Eu já me sentia na comunhão com vocês. Muita paz a todos. Muito obrigado.